Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome da IBN Pinhais, eu quero dar o bem-vindo a todos aqui nessa noite, dizer do privilégio do nosso coração, de poder ter você aqui conosco, de poder estarmos juntos, adorando a Deus, celebrando na presença dEle, cantando, declarando ao Senhor, que nós reconhecemos que as mãos dEle é que nos sustentam, é que nos seguram. A você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que bom que você está aí nesse culto de louvor e adoração a Deus conosco. Então faça mesmo como já foi ministrado aqui neste lugar. Obrigado, querida. Faça deste lugar onde você está um ambiente de manifestação da glória de Deus. Faça deste lugar um ambiente onde a glória, a presença, a Shekinah e a Shekhinah de Deus possa se manifestar aí, e que você possa, assim como você já o adorou em espírito e em verdade, que você possa também quebrantar o seu coração nessa hora, tirar toda a resistência, para que Ele possa falar ao seu coração, falar aos nossos corações nessa noite, nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, a palavra do Senhor, ela diz algo interessante para as nossas vidas. Ela diz que tudo aquilo que nós fazemos fica gravado em um livro na presença do Senhor para o dia do julgamento final. Logo, tudo que você fez hoje, tudo que você fez durante esta semana, ficou escrito nesse livro como memorial diante de Deus. E a minha pergunta nessa noite, para iniciarmos, é: isso te alegra ou isso te preocupa? Como é que nós reagimos quando nós ouvimos uma verdade como essa, uma palavra como essa, de que independente da nossa memória, independente se nós nos lembramos do que fazemos, do que pensamos, de como agimos, ou de como reagimos, independente disto, tudo o que fazemos fica registrado num livro, e no dia em que haveremos de comparecer diante daquele que conhece os nossos segredos, a palavra do Senhor diz que será aberto, ou serão abertos, 2 livros. Um é o livro da vida, em cujas folhas estão grafados, estão escritos os nomes de todos aqueles que aceitaram a aliança que foi proposta lá na cruz do Calvário por Cristo Jesus, que decidiram aceitá-lo como Senhor e como Salvador das suas vidas. O outro livro, diz a palavra, é o livro onde estão escritos todas as coisas que fizemos. E nessa noite, eu queria falar com os irmãos a respeito de um tema que vem dando uma certa sequência com tudo aquilo que temos ministrado, aquilo que temos pregado. Eu queria falar com os irmãos sobre a função dos milagres. Temos falado muito nesses últimos dias, nos últimos 3 domingos, falamos a respeito disso. E hoje, eu queria trazer ao nosso coração, para que não fiquemos muito longe daquilo que é a maior necessidade das nossas vidas, que é o entendimento de por que Cristo veio, por que que Ele, que era o Senhor do universo, por que que Ele era o Deus, que está registrado lá em João, capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não é o Verbo era um Deus, como quer algumas seitas, mas o Verbo era Deus. Aquele que habitava em glória imarcessível, aquele que habitava, que tinha para si todo louvor, toda adoração. Por que que Ele se desfez da sua glória? Por que que Ele abriu mão da sua glória? Desceu no madeiro por mim,
como diz a canção, para morrer em nosso lugar. Qual que é a razão máxima de tudo isto? Nós não podemos perdermos de vista, porque isso está intrinsecamente ligado com aquilo que é o alvo das nossas orações, como temos ministrado nesses últimos dias. Eu queria que você abrisse para isso a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo 9, leremos apenas o versículo 6. Precisamos manter os nossos olhos alinhados com aquilo que é o propósito de Deus. Porque senão, mesmo sendo nós cristãos verdadeiros, homens e mulheres de Deus, não sendo híbridos, não sendo nós aqueles que são os devotos, não sendo nós aqueles que estão apenas atrás de milagres, mas se nós não mantivermos o nosso foco, se nós não mantivermos o nosso entendimento voltado para aquilo que é o principal da palavra, nós podemos ainda assim destoarmos daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Por isso precisamos entender a função do milagre para as nossas vidas, para que possamos entender realmente aquilo que é o propósito de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 6 diz assim, conforme a Nova Versão Internacional, que é a que estou lendo: mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Amém? Quero ler mais uma vez, para ficar bem gravado mesmo no nosso coração. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Feche seus olhos, vamos dar uma palavra de oração diante do Senhor. Deus, esta é a tua palavra, temos louvado, adorado o teu nome neste lugar, e queremos clamar nesta hora, para que essa palavra, Senhor, possa falar profundamente ao nosso coração, para que possamos entender, Senhor, todo o propósito pelo qual o Senhor pagou um preço, descendo da tua glória, se despojando da qualidade de Deus, para morrer em nosso lugar, para pagar um preço pelas nossas vidas. E que nessa noite, Senhor, nós possamos entender, e não possamos, Deus, nos perdermos com aquilo que é superficial, não nos alegrarmos apenas com as folhas, Deus, mas buscarmos os verdadeiros frutos, a verdadeira origem, a verdadeira função, o verdadeiro legado que o Senhor deixou para nós, para que caminhemos, Senhor, com a segurança de que naquele dia em que o teu Filho voltar nas nuvens, nós sejamos achados alinhados com a tua palavra, e sejamos como aquelas virgens que estavam com as suas lâmpadas cheias, transbordando em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu não sei se vocês já passaram pela experiência, ou se já viram isso acontecer, e eu já até falei sobre isso aqui uma certa vez, de você dar um presente para o seu filho, ou principalmente isso acontece para crianças, não é? E as crianças, elas ficam tão empolgadas com o que ganharam, mas com o que ganhou, né? A criança fica empolgada com o que ganhou, mas quando você percebe, a criança está brincando mais com a caixa do que com o presente. Não sei se você já viu isso. Eu já vi muito. Criança ganha um brinquedo grande, aquela coisona maravilhosa, um carrinho, uma caçamba, um trator, um brinquedo qualquer, e ele acha aquela caixa muito legal, e aí, ao invés de brincar com o brinquedo, ele entra dentro da caixa, ele faz da caixa o carrinho,
e ele faz os buracos, e faz de conta que tem volante, brinca para lá, brinca para cá, entra debaixo da caixa, e você fica olhando, como quem diz assim, se eu soubesse, tinha pego uma caixa de papelão e enfeitado, e seria muito melhor. E muitas vezes seria melhor, porque nós como pais falhos, muitas vezes nós achamos que é aquilo que tem um valor mais elevado, que vai fazer com que os nossos filhos fiquem satisfeitos, quando na verdade eles se satisfazem com o simples. Mas isso acontece muito nas nossas vidas, e na vida espiritual não é diferente. E eu creio que é dessa forma que Deus nos vê, quando Ele olha para nós e nos vê atrás, nos vê tão ávidos, tão preocupados com milagres nas nossas vidas. Porque o milagre, queridos, eles têm uma função, e a função do milagre, segundo o texto que nós lemos, é para que não haja dúvida no nosso coração, quanto à capacidade, quanto a quem Jesus era, para transformar a nossa vida e a nossa eternidade. Quando Jesus inicia o seu ministério, Ele inicia o seu ministério falando de arrependimento, falando a respeito de perdão de pecados. Os milagres que Jesus fez e que Ele deu poder para que nós, como igreja, pudéssemos realizar, eles têm a função tão somente de chamar a nossa atenção e de chamar a sua atenção para aquilo que é o principal, que é o perdão dos pecados. Nós não podemos nos esquecermos disso, sob pena de ficarmos brincando com a caixa e esquecermos o verdadeiro presente de Deus, o perdão dos nossos pecados, a transformação da nossa alma, a transformação do nosso espírito, a transformação da nossa eternidade, a condição de nós termos a nossa eternidade garantida, segura em Deus. E isso acontece muito nos nossos dias. As pessoas estão muito preocupadas, estão muito envolvidas com os milagres, e elas estão se esquecendo de que tudo o que nós fazemos está ficando registrado para aquele dia, e naquele dia não haverá que se falar em advogado diante de Deus, não haverá que se falar em Jesus intercedendo por ninguém, porque hoje Ele atua como nosso advogado. Hoje Ele coloca diante de nós tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele criou e tudo aquilo que Ele opera como milagre nas nossas vidas, para que não haja dúvida nos nossos corações de que Ele é Deus e de que Ele tem poder. É por isso que Ele disse àqueles homens, aos fariseus que estavam ali maquinando em seus corações sobre se Ele tinha ou não autoridade, como é que Ele poderia falar uma questão daquela, como é que Ele poderia declarar aquele homem aleijado, dizendo: os seus pecados estão perdoados. E então Ele faz um milagre, e Ele dá essa palavra dizendo: olha, eu vou fazer esse milagre, mas como quem diz, a questão não é o milagre, eu só quero mostrar para vocês que eu tenho autoridade, que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. É essa a função do milagre, chamar a sua atenção para você saber que o nosso Deus não é um Deus de brinquedo, não é uma estátua, não é uma força, não é um poder que transcendente, não, Ele é uma pessoa, Ele está conosco, e Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância, e para isso Ele opera os milagres. Mas de nada adianta, queridos, nós estarmos cheios de milagres, nós estarmos com a nossa vida totalmente sarada, curada, se nós não estivermos com os nossos pecados perdoados, se nós não estivermos com as nossas iniquidades apagadas, se nós não tivermos o sangue de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. E é para isso que eu queria chamar a atenção de vocês nessa noite, para uma vida de santidade, para caminharmos na presença dEle,
para que a nossa preocupação no nosso dia a dia, no nosso caminhar diário, seja exatamente nesse processo de santificação. Fique tranquilo, quando precisar de milagres, Ele operará o milagre. Mas somos nós quem temos que a cada dia abrir o nosso coração, para fazermos com que hoje nós tenhamos a convicção de que se a trombeta soar, nós estaremos preparados para ouvir o soar da trombeta e irmos ter com Jesus nos ares. Essa noite eu tive uma experiência extraordinária. Senti um vislumbre do que é o céu. O prazer, a alegria, a satisfação. Nós muitas vezes não temos noção do que será. Não temos. Eu sempre costumo falar a respeito do casamento, dizendo, se Deus tem alguma coisa melhor, Ele guardou para Ele. Deus tem alguma coisa melhor do que a vida de um casal, do que a vida em família, Deus guardou para Ele. Essa noite eu sonhei com a volta de Cristo. Estávamos em um lugar, parecia ser em outro país, mas estava um alvoroço muito grande. E as pessoas muito preocupadas, muita gente numa praça em frente a uma construção muito grande. Quando de repente eu via os céus abrindo. E flashes, como que relâmpagos, mas não na forma de relâmpagos, como quem desce assim, como se fosse luzes conduzindo em cima de pessoas determinadas no meio daquela multidão. E eu gritava, é Jesus que está voltando, é Jesus que está voltando. Meus irmãos, uma alegria indizível, inenarrável tomou conta do meu coração. Eu acordei na madrugada com aquela sensação maravilhosa. Eu falei, Deus, existe coisa muito melhor do que o casamento. E o Senhor me fez experimentar. E a semana toda, eu havia falado para os irmãos aqui na quarta-feira, que eu vinha meditando a respeito desse texto, pensando a respeito disso, dessa questão do perdão dos nossos pecados, da nossa condição. Eu li essa semana alguma coisa, e dentro daquilo que eu estava lendo, eu li uma frase que me chamou muita atenção e fez pensar demais. Um determinado pregador, não lembro agora o nome dele, que é complicado, mas ele disse, os pregadores dessa geração serão responsáveis pelos pecadores dessa geração. Eu quero dizer uma coisa para você, Jesus está voltando. Tudo o que você está fazendo, tudo que nós estamos fazendo, está ficando registrado para aquele dia em que haveremos de prestar contas diante de Deus. Você como cristão, nós como cristãos, temos a responsabilidade sobre essa geração, sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Não adianta acharmos que estamos seguros, que pelo fato de que estamos tranquilos, de que a qualquer momento, quando ressoar a trombeta, nós estamos preparados para irmos ter com Ele nos ares, e assim acharmos que não temos uma obrigação em relação às pessoas que estão ao nosso redor, porque estamos errados. O nosso processo de santificação, a nossa vida de santificação diante de Deus, precisa continuar. E em outro dia, nessa semana, quando sendo ministrado ali no café da manhã, quando fazemos o nosso devocional e recebendo uma palavra de Deus ali no nosso devocional, estávamos ouvindo a minha esposa lendo a parte devocional, onde o escritor estava dizendo, olha,
Quando você começa a se aproximar de Deus, quando você começa a caminhar na sua santidade diante de Deus, pode ter certeza que outras pessoas de dentro da igreja, outras pessoas que são cristãos mesmo, que estão ao seu redor, os nanicos espirituais, começarão a dizer para você: ó, está querendo ser crentão, quer ser mais crente do que todo mundo, quer ser melhor do que todo mundo, para que isso? Não tem necessidade disso. Eu quero dizer para você, que tem necessidade de nós crescermos espiritualmente diante de Deus, tem necessidade de você a cada dia lutar pela sua santificação, arrepender-se dos seus pecados, aqueles que são, segundo o que a palavra de Deus diz, esses pecados cometidos não intencionalmente, ou seja, os pecados veniais que nós cometemos por deslizes, porque a palavra do Senhor diz que se alguém diz que não peca, esse mente. Todos nós pecamos, queridos, mas a pergunta nessa noite é: o que é que você tem feito com isso? Como é que está a sua busca? Como é que está o seu entendimento em relação àquilo que a palavra do Senhor diz? Ele já tem feito grandes coisas na sua vida, Ele tem feito grandes coisas na sua família, nas nossas casas. Ele tem chamado a nossa atenção com todas essas coisas, para que nós saibamos quem Ele é, para que nós não tenhamos dúvida. O que você tem feito com isso? É tempo de caminharmos a passos largos, para vivermos uma vida plena na presença de Deus, para que o Brasil, para que o Paraná, para que Pinhais possa experimentar realmente do privilégio de viver do lado de uma pessoa como você e como eu, pessoas que vão refletir a glória de Deus, pessoas que estão prontas a abrir os lábios e falar àqueles que estão ao seu redor de que há esperança para eles, de que Ele veio não simplesmente para mudar as suas circunstâncias, mas para mudar a sua eternidade. Deus quer transformar a sua vida e fazer com que as nossas vidas sejam uma potência para impactar a nossa geração. Você e eu somos responsáveis por essa geração. Como é que você tem respondido na presença de Deus à sua responsabilidade? Feche os seus olhos. Ele veio, Ele pagou o preço. Ele morreu lá na cruz em seu lugar, em nosso lugar. E se você está me ouvindo nesta hora, e você ainda não tem a convicção de que os seus pecados estão perdoados, eu quero dizer para você: aproveita, porque você pode não ter outra chance igual a esta. Aproveita, porque a qualquer momento Ele voltará, ou a qualquer momento nós iremos ter com Ele. E o que você tem preparado até aqui, o que você tem feito até aqui, de que servirá na presença dEle? Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para o fato de que hoje Ele se apresenta a você dizendo que Ele está pronto para perdoar os seus pecados, que Ele está pronto para transformar, para fazer com que os seus pecados sejam perdoados e eles não sejam lembrados mais diante de Deus. Hoje Ele quer transformar a sua vida. Quando Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemos, Ele chamou a atenção de Nicodemos para um fato que havia acontecido lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava no deserto, e por causa do seu pecado, serpentes abrasadoras tomaram conta do acampamento de Israel, e o povo estava morrendo pelo veneno daquelas serpentes. E o Senhor diz a Moisés
para que ele fizesse uma serpente de bronze, e que levantasse no meio daquele arraial, e aquela serpente serviria de sinal do milagre, do poder de Deus, e todo aquele que olhasse para aquela serpente, tendo sido mordido pelas cobras que estavam no meio deles, seriam curados. E Jesus fala para Nicodemos, no versículo 14 do capítulo 3 do Evangelho de João: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Eu queria convidar você para olhar para Ele nessa noite. Eu não sei quais são os seus pecados, eu não sei qual é o nível, mas a palavra do Senhor nos garante que ainda que esses pecados sejam os piores, que eles tornem a sua vida vermelhos como a escarlate, a Bíblia diz que eles se tornarão brancos como a neve. Deus quer mudar a sua história nessa noite. Deus quer mudar a sua história nessa hora. Que você possa olhar para Ele, que você possa reconhecer o senhorio dEle sobre a sua vida, que você possa reconhecer que só Ele tem poder para perdoar os seus pecados, para mudar a sua história, e que nessa noite você possa dizer para Ele, dizer: sim, Senhor, eu quero olhar para Ti, eu quero aceitar esse amor com o qual o Senhor me amou, e dizer sim para a aliança que Ele propôs para você lá na cruz do Calvário. Tome uma decisão nessa noite. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. E eu contando para minha esposa a respeito do sonho, e ela dizendo: puxa vida, bem que poderia ser hoje. Bem que poderia ser hoje. E se fosse hoje, onde você passaria a sua eternidade? Como eu gostaria que você fosse dormir nessa noite com a segurança de quem teve os seus pecados perdoados por Cristo Jesus. Como eu gostaria que você pudesse ir dormir nessa noite, que você pudesse terminar esse dia seguro, dizendo: Senhor, eu confesso a Ti como Senhor e Salvador da minha vida, eu aceito o Teu sacrifício por mim, e eu clamo a Ti, perdoa os meus pecados. Eu quero viver conforme a Tua vontade. Sabe, queridos, quando o texto diz: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, não é crer de acreditar, é crer de obedecer, de ter um compromisso com Ele. Porque crer de acreditar, até o diabo crê, mas o que Ele quer é que você tenha um compromisso com Ele. E eu queria convidar você nessa noite para firmar esse compromisso com Ele. E se você já tem um compromisso, eu quero convidar você a seguir na santidade. Não se importe com aqueles que estão do seu lado, dizendo que você está querendo ser crente demais, que você está querendo ser santo demais. Eu não sei para que ler tanto a Bíblia, eu não sei para que orar tanto. Fique tranquilo, Ele vai saber. Naquele dia em que haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, Ele saberá por que tudo isso. E hoje, você é ministrado por essa palavra, para que não haja mais desculpa, para que você tenha convicção,
de que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, para mudar a sua história. Hoje Ele se apresenta diante de você, dizendo: olha, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. É isso que a palavra dele diz, para que você possa andar na luz, assim como Ele está na luz. E se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Não é de alguns pecados, mas é de todo pecado. Coloque-se de pé, você que está aqui neste lugar e pode. Coloque o seu coração diante dele mais uma vez. E responda a essa pergunta: como fica o seu coração quando você sabe que tudo que você fez hoje ou essa semana estão gravados num livro como memória diante de Deus? É hora de arrependimento. É hora de você fazer realmente aquilo que você precisa fazer a todos os momentos da sua vida. Dizer: Deus, esse pecado não fará mais parte da minha vida. Esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, esse tipo de reação não farão mais parte da minha vida, Senhor. Se você olha para você e diz: ah, não, para mim não tem jeito, eu quero dizer para você: tem jeito. Tem jeito. Ele é aquele que pode mudar a sua história. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há circunstância que Ele não possa mudar. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, para mostrar para você que o poder dele não tem limite. Ele foi à cruz e ressuscitou ao 3º dia, para mostrar a você que o poder dele não tem limite. Que você pode confiar a sua vida a Ele, que você pode confiar a sua alma a Ele, e que Ele jamais desistirá de você, e que Ele jamais abrirá mão de você, de que no meio das tempestades, no meio das aflições, Ele estará com você, e que vale a pena servir a esse Deus, vale a pena confiar de que aquele que prometeu é fiel, e Ele cumprirá a sua palavra, e virá nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Pai, na autoridade do nome de Jesus, diante do Senhor, eu apresento a vida de cada um desses que estão neste momento ouvindo essa palavra, não somente dos que estão aqui, Senhor, mas também daqueles que estão ouvindo pelas mídias sociais, daqueles que ainda ouvirão essa palavra, Senhor. Deus, nós sabemos que o dia se aproxima, nós sabemos que o relógio está completando o seu ciclo, que a porta da graça está se fechando, Deus. E eu quero clamar para que nessa noite, nesta hora, o Teu Espírito fale ao coração de cada um. O Teu Espírito relembre, Senhor, a nossa condição de caídos, e relembre de que o Senhor enviou o Teu Filho para morrer em nosso lugar, para nos resgatar, para que tenhamos a convicção, Senhor, de que passaremos a eternidade contigo. Por isso, nessa noite, eu apresento diante de Ti a vida de cada um, Senhor, daqueles que doeu o seu coração, de que pesou-lhes o coração, quando ouviram que tudo que eles fizeram estão gravados diante do Senhor, e decidiram se arrepender diante de Ti nessa noite. Eu clamo, Senhor, para que a Tua palavra possa alcançar os seus corações, para que o Teu Espírito nessa hora possa visitar cada um, onde quer que eles estejam, Pai, e que possa ouvir deles essa palavra de arrependimento, essa decisão que eles estão tomando, Senhor, confessando com os seus lábios e com os seus corações, e que Teu sangue, o sangue de Cristo Jesus, seja derramado sobre a vida de cada um, e que eles nessa noite, nesta hora, sejam purificados conforme a Tua palavra determina, e que haja
o selo do teu Espírito no coração, para que eles possam caminhar em santidade, para que eles possam caminhar, Senhor, na tua presença e ter essa convicção de que, independente das circunstâncias, no dia em que formos ter com o Senhor, ou no dia que o Senhor vier nos buscar, estaremos para sempre contigo, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, sela, Senhor, a decisão que cada um está tomando diante de Ti, e aqueles que estão aceitando a Ti como Senhor e Salvador, aqueles que estão rogando pelo sangue de Cristo sobre as suas vidas, Pai, perdoa-lhes, e como igreja do Senhor, nós os desligamos do império das trevas e os ligamos a Cristo Jesus, os ligamos ao corpo de Cristo, os ligamos à igreja de Cristo Jesus, para que eles possam viver, Senhor, essa vida com abundância que o Senhor tem para cada um daqueles que vivem na tua presença, Pai. Muito obrigado, assim eu os abençoo, para que eles possam, Senhor, nessa convicção, viver em cada dia da sua vida e terem a certeza de que eles prestarão contas e que serão responsáveis pela divulgação de tudo aquilo que o Senhor fez na vida deles e através da vida deles, Pai. Muito obrigado, é a nossa oração nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, seja sobre a sua casa, sobre os seus filhos, a sua descendência, os seus negócios, os seus estudos, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Que Deus em Cristo os abençoe, e que a cada momento, a cada dia, vocês possam caminhar com a convicção de que tudo aquilo que fazemos será escrito em memorial diante de Deus, e que hoje nós temos o sangue de Cristo para nos purificar de todo pecado, em nome de Jesus. Vão em paz, que Deus em Cristo os abençoe tremendamente, e que o Deus de paz possa acompanhá-los a cada momento, a cada segundo dessa semana, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus os abençoe.